Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dessas nossas lives extras aqui, né? O plantão da Mercúrios, para poder trazer algumas notícias que estão acontecendo para vocês. E nesse momento vai acabar de ser divulgada a nova taxa de juros lá dos Estados Unidos. Para quem não assistiu a nossa live de hoje de manhã, a expectativa do mercado é que a taxa de juros seja divulgada em 0,5% de aumento. E se vier alguma coisa um pouco diferente disso, pode ser que a gente veja um pouco de volatilidade acontecendo, algumas coisas nesse sentido. Eu já vou puxar aqui a tela do indicador econômico, porque ele deve estar sendo publicado agora ou nos próximos segundos aqui pra gente, né? E já vou puxando aqui alguns gráficos também. Mas, né, também queria dar uma boa tarde aí pra Nicole, se apresentar pro pessoal e cumprimentar a galera, porque ela vai estar acompanhando o discurso dessa vez lá ao vivo, né, daqui a meia hora, para poder também trazer todos os dados e as informações para vocês em tempo real. É isso aí, boa noite, galera. Como vocês estão? Hoje a gente vai ver aí, né, o que vai acontecer com as projeções do Fed, né, para o próximo ano e também a taxa de juros nova que vai ser lançada. E o que temos até lá, Carlinhos? Olha, então acabou de ser divulgada aqui a taxa-alvo de juros. A projeção ela acabou saindo como esperado ali. Então a gente teve um aumento de 0,5% aqui na taxa de juros dos Estados Unidos, né? Deixa eu tentar abrir aqui o gráfico do Bitcoin para poder mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver e compartilhar aqui. Né, como é de se esperado assim nesses momentos, a gente acaba vendo um pouco de volatilidade no mercado, né? A gente viu aqui uma vela ali para cima do Bitcoin e depois uma correção aqui. Acredito que uma vela ali de talvez um pouco mais de otimismo, um pressentimento melhor do que poderia ser divulgado. E depois, né, logo em seguida aqui, uma queda acontecendo meio que nesse sentido de correção, assim, né, digamos. Então, né, aí o pessoal já está até comentando, realmente isso, viu, pessoal? A taxa de juros ela foi divulgada aqui, né? Vou mostrar aqui de novo a tela para vocês. Então, assim, no total a gente tem 4,5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos por conta desse aumento que aconteceu agora de 0,5%, assim como estava alinhado com o mercado, viu, pessoal? Eu vou também abrir aqui uma das ferramentas que a gente tem disponíveis, que é o CME Fed Watch, né, que ele mostra para a gente um pouco de qual que é o pressentimento do mercado com relação aos próximos aumentos de taxa de juros, né? Esse daqui é uma página que está um pouco desatualizada, porque ela está mostrando para a gente qual que era a expectativa para o aumento de taxa de juros que acabou de ser divulgado, né? Que é esse de 0,5%. Né? E aqui, como vocês estão vendo, ali essa barra maior mostra que 80% do mercado já esperava por esse aumento de 0,5%. Né? Talvez a gente tenha algumas volatilidades ali após o discurso, mas menos volatilidades do que seria de se esperar se esse aumento ele viesse em 0,75% ou em 0,25%. E a gente também tem aqui algumas projeções do que o mercado espera para o próximo aumento de taxa de juros, que vai ser em fevereiro de 2023. Essa aqui é uma página que ela deve variar bastante durante o discurso do Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, e que a gente vai acompanhar aqui ao vivo com vocês, e deve acontecer daqui a 27 minutos. E a gente tem né, também, além desse discurso, né, ao longo do dia de hoje, a gente também deve ver essa página aqui variando mais, porque o mercado vai estar interpretando esse discurso e interpretando esses novos dados, né? Aqui, nessa página, já é um gráfico dividido em 3 barras diferentes, que é de quem espera um aumento de 0,75%, um de 0,5% e um de 0,25% na próxima taxa de juros que vai ser divulgada lá no dia 1º de fevereiro de 2023. Né? Óbvio, aqui já começa a ficar bem mais dividido, porque o mercado ele não tem tanta certeza assim exatamente sobre o que vai acontecer, né? Em contrapartida, né, esse dado aqui, e de novo mostrando para quem está chegando agora, de aumento de 0,5%, já era bem mais esperado, né? O pessoal aqui falando, por exemplo, que o mercado está caindo, né? Assim, esperando bastante volatilidade, né? Como eu disse para vocês, porque esse é o momento que as pessoas que fizeram apostas para um lado ou para o outro podem ser liquidadas de certa maneira, dependendo de qual é o nível de alavancagem que elas estavam apostando no mercado, né? E a gente, né, como sempre fala aqui para vocês, acha que é um pouco imprevisível e a gente não trata como uma estratégia de investimentos tentar ficar prevendo esses movimentos do mercado e tentando antecipar esses indicadores macroeconômicos
macroeconômicos, né? Mas assim, se a volatilidade ela começa a assustar a gente um pouco nesse momento, ela pode assustar mais ainda quando a gente tiver esse discurso do Fed, que vai ser ali, né, como eu disse, daqui a 25 minutos. E vão mandando as dúvidas aí de vocês, né, pessoal? Enquanto esse discurso ele ainda não começa, a gente quer tirar todas as dúvidas de vocês com relação à perspectiva de investimento, com relação a quem não está entendendo exatamente o que está acontecendo nesse cenário, né? Por que esses dados eles são tão importantes assim e por que o discurso que vai acontecer daqui a 25 minutos ele também é tão importante, né? Nicole, você acha que eu consigo puxar aqui algumas dúvidas do pessoal? Você quer passar alguma coisa pra galera aí? Não, vamos puxar dúvidas aí enquanto a gente espera. Vamos lá então. Tem alguns comentários aqui interessantes que não são dúvidas, mas aí, pessoal, né, a gente tá aqui com 400 pessoas assistindo a gente, né? Deixa eu ver aqui com quantos likes que a gente tá agora. 120 likes. Né? É isso mesmo? Deixa eu recarregar a página aqui. Pessoal, a gente está com 120 likes, então, ó, pelo menos uns 300 likes. Acho que dá para ajudar a gente aí e bater se esse conteúdo está sendo útil para vocês, lógico, né? E, de novo, repetindo, mandem as dúvidas de vocês aí, porque a gente quer ajudar vocês da maneira mais personalizada possível. Enquanto isso, eu vou puxando aqui alguns comentários para eu e a Nicole, né? Respondemos qual que é a nossa opinião, a opinião da Mercúrios a respeito deles. Nicole, tem um comentário aqui do Matheus que ele está falando, né, que não entendeu essa queda do mercado, apesar da gente ter tido uma divulgação que ela foi dentro do esperado. Uhum. Eu acho que seria legal você explicar um pouco de qual que é essa relação, né, entre a taxa de juros ser ou não acima do esperado e por que nesse momento a gente está vendo uma queda, né, e por que essas volatilidades acontecem. Uhum. Podem ser muito difícil cravar uma coisa concreta, né, com tudo o que acontece no mercado, né, tem muitas pessoas em muitas pontas ali. Mas nesse caso que pode ter acontecido, por exemplo, é que alguma pessoa estava numa posição ali de proteção, talvez, e recomprou, foi fazer outra operação ali para balancear aquilo, né? Ou, enfim, tem sempre aquela máxima, né, de compre no boato, venda no fato. Então, todo mundo estava antecipando um aumento de 0,5%. E realmente foi, então a tendência seria o mercado, né, daqui para frente subir um pouco mais. Tanto que a gente viu ali no gráfico que o Carlos mostrou sobre o Bitcoin estava subindo ao longo do dia e caiu justamente no acontecimento, né? Então, esse pode também ser um dos fatores. Uma galera aí comentou também que pode ser um pessoal que estava operando em short, né? E, enfim, aí pode ser que essas pessoas tenham recomprado ali a posição ao longo do dia, né? Enfim, mas tem alguns motivos que podem fazer isso acontecer, só que para o longo prazo, né, essas pequenas quedas assim diárias intraday, né, dentro do mesmo dia, elas não significam um comportamento de fundamento, né, do ativo, de nenhum ativo, basicamente. Então, o mercado pode cair ali durante essa movimentação do Fed, mas o que vai definir se aquilo realmente é bom não é o Fed, né? Se independente das decisões que esse agente de mercado, né, do governo faz, se aquela empresa, aquele protocolo mantém os fundamentos, né? Então é isso. Mais um outro comentário aqui que eu achei interessante é esse aqui do Diego. Ele falou o seguinte: o Fed está em um morde-a-sopra, né, digamos assim. Às vezes, algumas posições mais mornas, assim, que parece que ele tá... O Fed, ele sempre está tentando deixar claro que podem acontecer dois cenários, né? A gente até vê dirigentes do Fed, igual foram aqueles comentários polêmicos do representante do Fed lá de St. Louis, falando que a inflação ela ainda está muito acima do que seria aquela meta do Fed, né? Até alguns dados que a gente estava conversando a respeito, e que aí, por conta disso, o Fed teria que ser muito mais agressivo para tentar conter essa inflação, e aí, consequentemente, isso pode trazer quedas maiores nos mercados de risco, como o mercado de ações e como o mercado de cripto, mas ali ele fala que ele nunca fala que vai dar uma merda ali, né, que vai dar alguma coisa muito errada, né, e se seria possível alguma manipulação de expectativa, né? Será que o Fed ele não admite ali possibilidades de recessão, né, igual recentemente, na última minuta do Fed sobre a reunião que tinha acontecido no mês passado, quando ela foi liberada?
temporada. A gente viu pela uma das primeiras vezes nesses últimos meses o Fed usando a palavra de recessão, né, em uma minuta, mas você acha que pode ser possivelmente uma manipulação de expectativa do Fed, ou esse morde-a-sopra, assim, né, essa relação de tentar deixar os dois cenários claros, pode ser o padrão, assim, de uma autoridade monetária, né, que é como a gente chama esses bancos centrais? Existe um risco muito grande por parte do Fed de realmente falar exatamente o que ele vai fazer e ponto final na próxima reunião, que, né, demora ali mais de um mês. Então, o que ele faz é delimitar mais ou menos um caminho, mas sempre deixar ambíguo o suficiente para, caso ele precise mudar de decisão de última hora, alguma coisa aconteça ali, ele não vai ser incoerente com o que ele falou antes, entendeu? Então, realmente ler a ata, né, assistir o discurso, são coisas que você tem que ter uma interpretação ali muito treinada para você saber o que ele está direcionando, o que ele provavelmente vai fazer, e o que ele está falando que é só para abrir margem para ele conseguir fazer outra coisa, entendeu? Então, é mais pragmático nesse sentido, não é exatamente uma manipulação de expectativa ali, igual o Diego falou, mas é simplesmente deixar uma margem aberta para ele conseguir tomar uma decisão que não ancore demais a expectativa num evento passado, né? Que muita coisa pode rolar até a próxima reunião e ele pode mudar de ideia. Deixa eu ver aqui, tem também essa dúvida aqui do Wallace, perguntando se o Fed ele poderia anunciar uma recessão ou alguma coisa nesse sentido. Como que você está vendo assim, esse cenário e o que a gente está esperando, né, o que vai ser falado nesse discurso do Fed, ou então mesmo que a gente não esteja esperando uma coisa específica, né, quais que são as possibilidades, assim, né? Então, essa possível recessão, muitas pessoas no mercado estão falando que pode acontecer, né, no próximo trimestre, né, no ano que vem. Então, dificilmente eu imagino que haveria algum anúncio agora, né? Principalmente não vemos motivos o suficientes para ter um anúncio dessa magnitude agora. Mas não é um descarte de possibilidade, né? Tem alguns indicadores que a gente consegue ver aí que mostram que existe uma forte possibilidade de ter uma recessão no ano que vem. E o Fed provavelmente está tentando trabalhar para que isso não aconteça, ou que se aconteça, né, o mais rápido possível, assim, tipo, que dure a menor quantidade de tempo possível. Mas provavelmente o que a gente vai ouvir é um direcionamento, né, de que os aumentos vão continuar, os aumentos de juros vão continuar menores nas próximas reuniões, principalmente porque a gente viu ali que, apesar a taxa de inflação dos Estados Unidos, naquele índice, o CPI, ele, ao longo do ano, ele aumentou demais, né? Ao longo de 2022, ele aumentou bastante, e nesse último mês ele veio levemente abaixo da expectativa. Mas ainda a inflação aparenta estar alta demais para a gente voltar a ver o Fed reduzir os juros. Então, provavelmente o que vai acontecer é leves aumentos, né, menores do que os de 0,75 que a gente estava vendo alguns meses atrás. Tô até aqui tentando puxar alguns dados ali relacionados à inflação, pessoal, mas aí já até mostrando para vocês, né, que esses dados aqui eles já começam a aparecer na mídia, por exemplo, né? Então a gente já vê aqui matérias na Reuters, na Bloomberg, na CNBC, Financial Times, Wall Street Journal, todos os maiores jornais do mundo, eles já estão reportando esse aumento, né? E para quem está chegando na live agora, a gente acabou de ter um aumento de 0,5% na taxa de juros norte-americana, né? Dentro daquela projeção que já era esperada. Então, novamente, mostrando aqui para vocês, aqui, né, esse gráfico que era o gráfico de expectativas aqui, né, da maior parte do mercado, né? Agora ele já atualizou aqui, né? Então esse gráfico que mostrava as expectativas da maior parte do mercado, mais ou menos 80%, esperava que a gente realmente ia ter um aumento de 0,5% na taxa de juros, né? E aí mostrando aqui para vocês que essas projeções ali que foram feitas, elas não variaram tanto assim, né? E aí aqui, né, nessa última linha, como vocês podem ver aqui, né, a taxa-alvo de fundos do Fed, sendo traduzida ali essa questão dessa taxa de juros de curto prazo, ficou em 4,5%, e que, de novo,
é um indicador que ele tenderia a trazer menos volatilidade do que indicadores que mostrassem uma taxa de juros diferente daquela que o mercado espera, porque o mercado financeiro ele sempre opera tentando antecipar algumas expectativas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se a gente visse uma taxa de juros de 0,25% ou de 0,75%, a volatilidade ela poderia ter sido bem maior, mas ainda assim a gente está vendo essa ocorrência de volatilidade nesse momento, né? Então o Bitcoin ele acabou de fazer esse movimento de queda ali no preço, possivelmente, igual a Nicole falou, igual algumas pessoas comentaram aqui também, por causa de posições de short ou então de algum outro tipo de movimentação ali no mercado de derivativos, né? Mas assim, não é algo que surpreende, né? É muito natural nesses momentos a gente ter esse tipo de volatilidade, né? Nos momentos que são divulgados esses dados econômicos importantes, e daqui a 15 minutos já vai começar o discurso do Jeremy Powell. Esse sim, nessa situação que a taxa de juros ela já estava tendo uma leitura muito unânime entre o mercado, pode ser muito mais importante para causar variações, né, e oscilações aqui no preço, né? Então, daqui a 14 minutos, a Nicole ela já vai ligar ali no discurso, eu vou ficar tirando as dúvidas de vocês, e conforme ela for escutando o discurso, ela vai passando aqui para a gente tudo o que está sendo falado lá pelo Jerome Powell, né, pelo presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Tem algumas dúvidas aqui, Nicole, que eu queria puxar aqui para você, né? O Álvaro aqui perguntando, né, o que deu essa taxa. A gente está agora com 4,5% de taxa de juros lá nos Estados Unidos, resultado desse aumento de 0,5%, que era o dentro do esperado, mas ainda assim a gente está vendo uma certa volatilidade no mercado, e, como eu disse, daqui a 15 minutos tem o discurso do Fed. Ô, Nicole, tem um comentário aqui do Leonardo, e eu acho até interessante a gente reforçar a nossa filosofia de investimentos nesse momento que a gente está vendo essas oscilações de curto prazo, né? Porque ele fala o seguinte: eu estou investindo a longo prazo, então eu não mexo mais, né, ali nos investimentos dele, e eu sei que daqui a alguns anos eu terei esse retorno que foi plantado ali, né? Como que você vê essa questão da gente investir a longo prazo e ao mesmo tempo a gente está acompanhando esses indicadores de curto prazo para tomadas de decisão assim nos investimentos? É importante para a gente entender quais posições que seriam mais prudentes ter naquele momento, né? Então, isso principalmente, a gente tenta pegar isso para o mercado de cripto, agora que a gente começa a ver uma leve, né, de que ele está amadurecendo, mas isso vai ficando mais e mais importante à medida que os setores de cripto vão se amadurecendo, né, para além de Bitcoin e Ether. Porque quando o mercado está mais, né, numa queda maior, tem um movimento de incerteza maior, você provavelmente vai preferir os ativos que conseguem manter aquele seu capital independente do que está acontecendo, né? Então, alguma coisa baseada em infraestrutura, que aquilo, né, gera alguma coisa independente, né, de movimentações de mercado, se o Bitcoin está subindo ou caindo, aquilo vai manter uma rentabilidade boa, né? Que, hoje a gente vê no mercado tradicional são as utilities. Então, quando o negócio aperta, você sabe que tem certas coisas que assim todo mundo vai continuar pagando conta de luz, por exemplo, né? Então você não vai comprar tanto varejo, você vai comprar um pouco mais de utility. E é importante entender essas movimentações de mercado para a gente conseguir compreender se a nossa carteira ela tá boa ou ruim, porque a nossa análise foi boa ou ruim, ou se realmente é aquele movimento de mercado e o ativo mantém os seus fundamentos, só que simplesmente, né, aconteceu de ser um momento ruim de mercado. E é importante manter essa análise também, para sempre, assim, entendo o conceito de você comprar e esquecer e deixar aquilo ali. Só que é bom, mesmo assim, você continuar com a sua análise, né? Então, você entende que aquilo mantém os fundamentos, né? Se aquilo deveria ou não estar na sua carteira naquele momento, se você deveria repensar na sua tese de investimento, talvez, ou se ela se mantém. Porque, por exemplo, quando a gente tinha a Solana na carteira perfeita, se a gente tivesse simplesmente comprado Solana e esquecido, né? Isso, tudo que passou pela Solana, né, o desaquecimento de DeFi, etc., a perda de fundamento que a gente viu em Solana, a gente não ia ter visto isso. E talvez a gente poderia estar para sempre, né, até, né, daqui a alguns anos, em um investimento que não seria a melhor escolha possível naquele momento,
né? Apesar de ainda poder ser, né, ter um futuro promissor, você tem outras melhores escolhas do que aquela. Então é sempre bom, né, ficar olhando para o que está acontecendo, se inteirar sobre o mercado, ver coisas novas que talvez fariam mais sentido para o seu tipo de investimento, né, para o seu prazo de investimento. E, bom, é importante o conceito de segurar, né, o que você tem e de não ficar tradando toda hora e comprando novas coisinhas que você não compreende. Só que mesmo aquilo que você compreende exige um grau de atenção e dedicação de estudo para você não perder novas oportunidades e para você aproveitar as que você tem. E aí tem aqui uma dúvida muito interessante que tem essa relação com, né, pode ter essa relação com essa queda que a gente está vendo. Que o Ramon está perguntando aqui o que é essa projeção de taxa de juros, né, terceiro ano ali para Q24 que aparece no site da Investing, né, que é uma das projeções que foram aqui divulgadas, porque junto com essa divulgação da taxa de juros atual, que é essa daqui, nessa última linha que vocês estão vendo, de 4,5%, né, vocês devem estar vendo aqui, 4,5% ali, né, divulgado agora às 16 horas, a taxa de fundos, né, a taxa-alvo de fundos do Fed. A gente também tem essas outras projeções aqui que foram liberadas. Então vocês devem estar vendo ali, né, projeção de taxa de juros primeiro ano, que é 4, e aí está 5,1%, projeção de taxa de juros segundo ano, terceiro ano, né, e aí assim por diante ali nessas projeções. O que é isso aqui? É qual que é a projeção que os membros do comitê do Fed acham que vai estar a taxa de juros no quarto trimestre daqui a um ano, né? Por isso que é Q4. Então ali seria a projeção que eles têm para a taxa de juros no final de 2023, né? Aí depois tem a projeção para ela no final de 2024 e no final de 2025, né? Por isso ali é primeiro, segundo e terceiro ano. Uma coisa interessante que vocês podem reparar é que a projeção do Fed para a taxa de juros para esses próximos períodos aumentou um pouco, né? Então a gente teve a projeção para a taxa de juros daqui a um ano que anteriormente estava em 4,6%, agora está em 5,1%. Para daqui a 2 anos, que seria ali o final de 2024, antes estava sendo previsto 3,9%, agora está 4,1%. E para daqui a 3 anos, né, final de 2025, antes estava sendo previsto 2,9 e agora está previsto 3,1, tá? Então é isso que são essas projeções. O fato da gente ter tido uma taxa de juros dentro do esperado, mas a gente ter tido projeções para a taxa de juros daqui a um ano aumentando um pouco, pode talvez ser uma pista do que a gente vai ver no discurso do Jerome Powell, que vai começar daqui a exatamente 8 minutos, né? E que tem um potencial de causar volatilidade no mercado até maior do que a divulgação da própria taxa de juros, porque, como eu disse, ela já estava sendo amplamente esperada ali pelo mercado, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais algumas dúvidas. Tem aqui alguma dúvida aqui do Advocacia Leal. Eu vou focar aqui, pessoal, em algumas dúvidas de macroeconomia. Estou separando também as dúvidas que sejam sobre outros assuntos, mas aí a gente deixa elas para o final da live, beleza? E aí a gente vai respondendo aqui, né? Se alguém não entendeu essa questão das projeções, e essas projeções aqui da taxa de juros, elas tendo sido elevadas, apesar da taxa de juros ter saído como ela era esperado, pode ajudar a explicar, né, esse movimento aqui de queda que a gente está vendo em mercados de renda variável, né, como é o caso das criptomoedas. E aí, lembrando, né, daqui a 7 minutos já começa o discurso, e aí de poucos em poucos minutos, enquanto eu vou respondendo as dúvidas de vocês, a Nicole vai atualizando a gente sobre o que está acontecendo por lá. O Advocacia Leal aqui, ele perguntou o seguinte: há um tempo o Bitcoin era desvinculado do mercado tradicional. O que poderia acontecer no mundo cripto para que esse vínculo direto ele fosse desfeito? E essa desvinculação seria um benefício ou um malefício? Então, a grande questão aqui é que essa vinculação, e para quem não sabe do que o Advocacia Leal está falando ali, a gente está falando da relação de preço, da correlação entre Bitcoin e criptomoedas e o mercado tradicional, ou seja, o mercado tradicional se movimentando em uma direção e o Bitcoin indo junto. Ou o contrário, né? Assim, o mercado financeiro ele caindo, por exemplo, e aí o Bitcoin caindo também.
Isso aqui foi um resultado muito forte da grande entrada de capital institucional que a gente viveu no mercado cripto durante o último ciclo de alta ali de 2020, 2021, tá? Essa entrada de capital financeiro pesado no mercado de cripto ajuda muito a explicar por que a gente começa a ver um comportamento mais racional, digamos assim, nesse sentido de olhar para criptomoedas e relacionar elas com essa questão do custo que a taxa de juros representa quando a gente está fazendo um investimento, né? Então, se a taxa de juros aumenta, as pessoas elas tendem a migrar para a renda fixa. Por que eu coloco esse racional entre aspas? Porque isso faria sentido se o Bitcoin ele de fato tivesse fundamentos, né, e outras criptomoedas que se parecessem muito com empresas de tecnologia, o que muitas vezes não é o caso. Então, quando a gente está olhando para empresas de tecnologia, elas têm boa parte do valor delas na perpetuidade. O que isso significa? Que os analistas de ações eles fazem a projeção do fluxo de caixa dessas empresas até o futuro. E aí eles aplicam uma taxa de desconto, até porque a gente está falando de um dinheiro que ele vai vir no futuro, né? Esse fluxo de caixa que viria na forma de dividendos, né, por exemplo, ainda não chegou. E essa taxa de desconto, porque você está trazendo um valor do futuro até o valor presente, ela tem toda a relação com a taxa de juros, que é o meu custo de oportunidade, é onde eu poderia estar colocando dinheiro se eu não investisse em uma empresa, né, que é uma renda variável, por exemplo. E aí, conforme a taxa de juros sobe, essas empresas de tecnologia, que elas têm essa característica de terem um valor muito grande na perpetuidade, né, ou seja, um valor muito grande lá no futuro, elas são as que mais sofrem. Bitcoin e criptomoedas foram colocadas por esses investidores institucionais como se fossem empresas desse tipo. Por isso que eles ficaram tão correlacionados. Não acho que a gente vai voltar a ver momentos de uma descorrelação tão grande quanto foi no passado, tá? Advocacia leal. Porque no passado a gente tinha um mercado cripto muito menor. E com o mercado cripto muito menor fica mais fácil ter esse tipo de descorrelação. Porém, eu acho que ela acaba abrindo para a gente algumas oportunidades, na verdade, né? Então, a gente vê o mercado cripto ele se comportando como se fosse empresa de tecnologia e isso, no final das contas, faz com que a gente, entendendo, né, e tendo essa simetria de informação, consiga se adiantar com relação a ele, né, e buscar melhores fundamentos. Nicole, eu sei que você deve estar começando aí agora o discurso, então a gente já deve estar olhando algumas coisas. Eu acho que, assim, para dar para você falar o discurso enquanto ele está acontecendo, você pode pausar ele, depois colocar em velocidade 2, né, escutar e aí depois ir falando nesse meio tempo ali. Mas você viu alguma coisa interessante ali nessa ata divulgada pelo Fed até agora? Eu tava vendo na ata, tava procurando aqui que eu fechei sem querer o... Você tem aí fácil? A ata? Bom, vou tentar encontrar aqui a ata do Fed, eu consigo tentar puxar ela aqui pro pessoal, sim. Para colocar aí na transmissão. Vou tentar achar aqui, mas acho que já pode ir falando ali o que a gente teve divulgado, viu? É que, basicamente, né, teve uma pergunta ali sobre por que tá tudo caindo, né, nesse momento. E uma das possíveis especulações realmente seria esse movimento de mercado, né, das pessoas migrando de uma posição para outra. Só que uma coisa aqui que eu estava vendo é sobre as projeções para os próximos anos, né, de outros indicadores que não a taxa de juros, mas também sobre a taxa de juros. Então, a gente consegue ver, vai ficar mais claro com a tabelinha ali, para a gente projetar. Aqui, enquanto eu não estou aqui com o documento ali do Fed, aqui no site da Invest, né, eu tinha até citado um pouco disso, a gente tem essas projeções aqui para os próximos anos, né? Para outras coisas, mas eu vou falando aqui, depois a gente consegue o PDFzinho, a gente manda no chat. Mas, basicamente, o Fed está projetando, né, uma menor avanço do PIB para 2023. Então, antes a projeção era 1,2% de crescimento para o PIB, agora é 0,5%. E a taxa de desemprego, né, para esse ano estava projetado 3,8%, e para o ano que vem eles estão projetando 4,6%. E é uma mudança, né, de quase 1%, de um aumento de 1% de desemprego na economia americana. E, historicamente, dificilmente aconteceu sem uma recessão, né? Então, eles estão basicamente projetando realmente uma recessão aqui. E, enquanto isso,
eles também estão colocando a taxa de juros maior para o ano que vem do que eles tinham colocado na ata da última reunião, né, que aconteceu em novembro. Então, eles estavam projetando antes 4,6% de taxa de juros e agora eles estão projetando 5,1%. Então, eles vão, no ano que vem, né, eles estão dizendo que eles querem aumentar mais a taxa de juros do que eles disseram que eles queriam antes. Isso provavelmente está fazendo o mercado cair, né? O conjunto de todas essas informações e tudo isso, né, com um aumento de projeção de inflação, que antes eles estavam colocando uma projeção de 3,1, agora a projeção é 3,5. Então, todo esse conjunto de fatores, né, essa piora, basicamente, em todos os números que a gente acompanha aqui pela ata do Fed, né, pelas projeções do Fed, eles aqui eu consegui compartilhar aqui para o pessoal essa tabela aqui, né? Ainda não é no PDF, mas aqui no site do Fed eu acho que fica até mais claro, né? De ver essas projeções ali. Tem alguma que você queira passar ali mais pro pessoal? Essas de desemprego, por exemplo, né, que é quase 1% de diferença, o que pode significar uma recessão. É importante também de ver o PIB, né, que antes eles estavam falando que ia crescer 1,2%, eles reduziram em quase 1% também de crescimento de PIB na projeção. Esse um pouquinho para baixo tem aqui esse Federal Funds Rate, que é a taxa de juros, ela estava antes em 4,6 a projeção, e agora a projeção é 5,1 para o ano que vem. Essa segunda coluna ali de números é a de 2023. Então, a piora de todas essas projeções de indicadores provavelmente é o que está fazendo o mercado movimentar mais negativamente nesse momento. Perfeito, né? E aí, né, de novo, lembrando, pessoal, agora a gente já deve estar começando o discurso, né, do Jerome Powell. Vou ver se eu consigo pegar ele aqui para poder passar para vocês na tela, mas aí mandem as suas dúvidas aí, e aí naturalmente a Nicole ela vai escutando ali o discurso e falando ali para vocês, né, trazendo um pouco mais essas projeções, mas aí, né, só relembrando para quem está chegando agora, a gente teve divulgado um aumento de 0,5% nas projeções, ou melhor, na taxa de juros atual, né, do Fed. Então isso já era esperado, né, pela maior parte do mercado. A gente já vinha mostrando aqui para vocês ali na Bolsa de Futuros da CME como que isso era quase que um consenso ali entre os analistas de mercado, mas apesar disso a gente vê o mercado caindo aqui nesse momento, né? Então mostrar aqui de novo para vocês o preço do Bitcoin que está despencando agora depois que a gente teve essas projeções do Fed sendo liberadas, e em grande parte isso tem relação com essas projeções ali que foram feitas, né, refeitas, melhor dizendo, para a inflação, né, para o PIB e para a próxima taxa de juros, né, a partir dos próximos anos. E parece que o Fed ele está tendo uma postura que ele acha que esse efeito de desaquecimento na economia ele pode ser um pouco maior do que o esperado, né? Então pode demorar um pouco mais para algumas coisas acontecerem, para o mercado, para a economia sentir os efeitos do que o Fed está provocando. Então eles revisaram ali para baixo essas projeções de crescimento do PIB, revisaram para cima projeções de inflação para os próximos anos e revisaram para cima também para os próximos anos as previsões das futuras taxas de juros. E agora está acontecendo o discurso do Jerome Powell, que deve deixar um pouco mais claro para a gente exatamente qual que foi essa postura do Fed. A Nicole está acompanhando ali tudo para a gente e para ir trazendo aqui para né, exatamente o que está sendo falado, assim como alguns jornalistas ali, eles também vão abrir para poder fazer algumas perguntas e para o pessoal tirar algumas dúvidas. Tem uma dúvida aqui que é essa do deixa eu ver aqui, do Ari, né? Ari que já está ali com a gente nas lives há algum tempo. Ele fala, olha, se vocês não olharem para o cenário global, China, Rússia, Europa e Eurásia, vocês não vão entender o porquê que os EUA não tem como diminuir a inflação sem haver ali uma mudança radical, né? Ele fala ali também que o crash virá, até lá é levar os investimentos na ponta dos dedos e sempre com um plano B caso o crash venha, né? E que a Mercúrio ali ela faz essa parte de fundamentalismo, mas precisaria avançar um pouco mais nessa questão. Ari, acho que é bem interessante a gente entender nesses momentos que
a questão de exatamente quando acontece uma recessão, quando acontece um fundo de mercado, quando acontecem essas maiores aberturas ali desses gaps entre dessas aberturas, essas distâncias entre o que vai ser o fundo do mercado, o que vai ser o topo, elas são desconhecidas de maneira geral, tá, pelo mercado. E a gente não acredita que a melhor maneira para você investir e ter bons retornos no longo prazo é ficar tentando tradear o pivô do Fed, tá? Só para você ter noção ali, entre as várias matérias e opiniões que a gente vê sendo divulgadas pelo mercado, e que são levadas em consideração por vários investidores institucionais, a gente, além de ter muita gente tentando tradear o pivô do Fed, ou seja, tentando acertar na mosca quando vai ser o pivô do Fed, a gente também tem várias outras questões que estão relacionadas a isso, como, por exemplo, o quão seria prolongada a próxima recessão da economia americana, que já vem sendo precificada pelos mercados, e o quão precificado está de fato pelos mercados essa recessão, ou seja, o quanto o preço dos ativos cairão de fato e o quanto eles podem cair ainda mais, né? Então, assim, é por isso que a gente não acredita que ficar tentando escolher um momento exato para poder fazer os seus investimentos seja a melhor estratégia possível, tá? Pelo contrário, a gente tenta entender o nosso lugar no ciclo do mercado e quais são as melhores criptos possíveis que vão conseguir sobreviver durante esse momento de ciclo, né? Já que a gente até tá vendo algumas criptos já sofrendo com falta de capitalização devido a esse momento de ciclo de mercado, digamos assim. E assim, acompanhar esses indicadores macroeconômicos para a gente serve muito mais para entender esse local macro em que a gente está no ciclo, né, do que ficar tentando encontrar um ponto exato, e também para conseguir distinguir aquilo que está causando movimento no preço por conta de um ruído do mercado e aquilo que está causando movimento de preço por conta de fato ali de alguma mudança de perspectiva fundamentalista, né, digamos assim. Enquanto isso, o discurso do Fed ele já está acontecendo, né? Deixa eu tentar colocar ele aqui no YouTube para vocês, só para vocês conseguirem assistir um pouco dele aqui, né? Então aqui Fed Meeting aqui, né? Que está acontecendo exatamente nesse momento. Então, como vocês devem estar vendo aqui na minha tela, agora já está acontecendo, né, o discurso do Jerome Powell, e alguns jornalistas ali também daqui a pouco vão começar a fazer algumas perguntas para ele com relação ao que está acontecendo, né? E a Nicole ali está acompanhando ele todo para poder trazer algumas coisas para vocês. Nicole, você já conseguiu perceber aí alguma coisa interessante para trazer para a gente? Ele estava introduzindo aqui, né? Ele falou que já começou falando que mais elevações provavelmente vão ocorrer, né? Estava anotando. Mais elevações da taxa de juros provavelmente vão ocorrer. Eles vão manter com essa política monetária um pouco mais apertada por mais tempo e estão reduzindo o balanço patrimonial, né, dos Estados Unidos, porque eles veem que a inflação está muito acima dos 2%, que seria a meta, né, ali da economia americana. E aí, no meio de tudo isso, ele falou do consumo das famílias, que reduziu a atividade do mercado imobiliário, reduziu investimento fixo das empresas, tá, tudo caindo. E aí ele faz a ressalva que mesmo com a desaceleração do crescimento, ainda assim existem empregos sendo criados, né, nos Estados Unidos com uma demanda baixa por empregos. Então, enfim, estamos assistindo aqui, mas por enquanto o sentimento é que realmente ele está, a gente chama de hawkish, né, que é mais duro em relação a toda essa inflação e falando que realmente vai ter mais aumentos de juros, que é bastante esperado com base no que a gente viu nas projeções, né? Se eles falaram agora que na projeção vai ter um aumento maior de juros do que eles anteciparam antes, então faz sentido, coerente esse discurso dele, um pouco mais duro, de uma maior aperto monetário. Vou até tentar mostrar aqui para vocês alguns dos dados que se relacionam com isso, né? Então, aqui, por exemplo, né, é uma das matérias que a gente tem disponíveis que explica um pouco dessa questão ali da inflação nesse cenário norte-americano e principalmente da inflação quando a gente está olhando para o mercado imobiliário, né, e que é uma das que mais tem preocupado, digamos assim, o Fed, né? Eu vou tentar aqui puxar também um gráfico que eu tinha mostrado para vocês hoje de manhã, que ele mostra um pouco mais ali sobre essa questão aqui do quanto que a taxa, né, do quanto que a inflação no mercado imobiliário americano ela acaba sendo um pouco mais
perene, digamos assim, do que outros tipos de inflação que elas estão sendo mostradas ali, acontecendo no mercado, né? Esse aqui, por exemplo, pessoal, que vocês estão vendo, é uma das matérias que foi vinculada ali no Wall Street Journal e que ela mostra pra gente que a gente teve uma queda muito grande na venda de casas, né, e na movimentação econômica que estava acontecendo no mercado imobiliário americano, né? Esse gráfico aqui, ele mostra, por exemplo, que a gente, de outubro de 2021 para outubro de 2022, teve uma queda de 28% nessa movimentação ali, né? Nessas vendas de casas, né, de terrenos imobiliários, digamos assim, que aconteceram nos Estados Unidos. Apesar disso estar acontecendo, a gente viu o preço das casas lá dos Estados Unidos não caindo tanto assim, né? E que também está muito relacionado com o preço dos aluguéis lá nos Estados Unidos, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é que o preço, né, e aí aqui a gente já está mostrando um pouco mais dessa inflação, apesar do índice, né, do CPI, do índice inflacionário, levar em consideração muito mais os preços de aluguéis do que necessariamente o preço dos terrenos, né, das casas, ainda assim é interessante porque essas duas coisas se relacionam, né? Aqui a gente está vendo o House Price Index, né, que ele mostra para a gente um pouco mais dessa presença da inflação, né? Olha como que o preço das casas disparou quando a gente teve aquela época de estímulos monetários, né? Então, vocês estão vendo essa última disparada aqui no gráfico ali, mais ou menos depois de 2020. E apesar disso e da gente ter tido uma queda muito grande ali no mercado imobiliário norte-americano nessas últimas semanas, nos últimos meses, essa queda ainda nem de perto compensa essa grande alta que a gente tinha vivido ao longo desse último ano, né? Então essa é uma das questões que mais vai ser falada aí nesse discurso de Jerome Powell, né? Pelo menos que ele citou até o momento. Porque essa inflação, ela acaba sendo muito mais perene, né, digamos assim. Ela é uma inflação que ela acaba permanecendo durante mais tempo, porque a gente tem hoje preços, né, de inflação, algumas inflações, né, porque a gente consegue dividir a inflação entre diferentes medidas, né. E aí agora tem um outro gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que ele fala um pouco mais disso para vocês entenderem sobre essa preocupação, que é um dado que eu mostrei para vocês aqui hoje de manhã também. Aqui na questão aqui quando vocês podem ver na parte vermelha do gráfico, a gente está vendo a inflação de alimento e energia. Vocês podem perceber que ela caiu relativamente bem assim, né? E a inflação ali que está marcada em laranja, ela mostra a questão de preço de bens além de alimentos e energia, né? E depois a gente tem outras duas inflações ali, uma mais roxa e uma mais azul, que parece que ela está resistindo mais, apesar dessa queda nos índices de inflação, que é a questão de abrigo, né? A inflação ali de shelter, que ela mostra um pouco dessa inflação que ocorreu de preços no mercado imobiliário norte-americano. Então a gente teve a revisão abaixo da expectativa da inflação sendo liberada ontem, né? Era ontem esperado que a gente tivesse uma divulgação de 7,3% e ela acabou sendo de 7,1%. Mas a gente tem que lembrar que essa inflação ela é um agregado entre diferentes tipos de inflação. Então aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que uma dessas inflações, que é a do mercado imobiliário norte-americano, ela parece muito mais resistente. E é justamente por isso que agora, durante esse discurso aqui que está acontecendo do Jerome Powell, ele acabou citando um pouco mais sobre essa inflação, né? É por isso que eles estão tão preocupados assim e eles revisaram, como a gente mostrou aqui para vocês, essas projeções da inflação para os próximos anos um pouco mais acima, né? Parece que o Fed está mais preocupado com essa inflação que tem relação com o mercado imobiliário norte-americano, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida ali para eu puxar antes de passar para a Nicole de novo aqui, né? Eu vi uma dúvida aqui falando do porquê, né? Eu não sei se vou conseguir puxar ela aqui agora, aqui, né? Do Eric. Por que esse anúncio, né, do FONC, ele está sendo feito logo após o anúncio dos indicadores de inflação, né? Que foi feito ontem e a gente também acompanhou ao vivo aqui com vocês. Principalmente, pessoal, porque, assim, na verdade, nesse sentido aqui, ele foi uma coincidência, tá? Não necessariamente isso acontece, mas os movimentos de mercado um pouco menos voláteis ontem e mais voláteis hoje são principalmente porque, diante de um anúncio de inflação tão próximo assim do discurso do Fed, alguns agentes do mercado eles acabam esperando um pouco mais para ver esse pronunciamento, que é a interpretação que o Fed vai ter com relação a esses dados.
Nicole, você que está aí escutando o discurso, faz um resumo para a gente, por favor, então, do que foi dito até agora, né? De que se você já tinha falado antes, do que mais que o Jerome Powell falou ali para a gente. Tá, basicamente aqui ele estava falando sobre a inflação tá alta. Um dos motivos que a inflação tá alta é devido ao conflito da Rússia com a Ucrânia, né? Eu acredito que ele estava falando isso mais desse curto prazo agora. E mesmo com a inflação alta, né, nesse curto prazo, ele diz que as expectativas para o longo prazo elas estão ancoradas. Então, basicamente, o que ele está falando é que o que a gente vê nas projeções para os próximos anos, né, para além de 2023, 2024, aquele número está ancorado, né, com o Fed junto ao mercado, é uma concordância. E ele diz, né, que o Fed tem um duplo mandato, então ele tem que ver tanto o que está acontecendo com a inflação quanto o que está acontecendo com o desemprego, fazer um equilíbrio ali para que eles não cortem a inflação tanto que isso prejudique quem está desempregado, né, ou tipo, que aumente o desemprego nos Estados Unidos. E ele fala que vai demorar até os efeitos concretos da política monetária que eles estão fazendo agora, restritiva, serem sentidos por todos os setores. Isso é uma análise, né, que é feita em economia, um estudo econométrico que realmente demora ali de 6 a 9 meses para uma pequena ou grande que seja uma mudança na taxa de juros, ela reflita no resto da economia. Então, os efeitos que a gente está vendo agora, né, o que a gente está sentindo, o que está mudando agora, foram de coisas que aconteceram aqui, de decisões do Fed do começo do ano. Né? Então, ele disse isso, né, que o que eles estão fazendo a previsão é que as tomadas de decisões que eles estão fazendo agora ainda vai demorar um tempo para serem feitos e terem efeito, e mesmo assim, eles ainda acreditam que é preciso continuar com esses aumentos, provavelmente pelo tom do que ele está falando, provavelmente a gente vai ver ainda bastante aumentos de 0,5% em 0,5% na taxa de juros, e ele diz que é muito prematuro ainda até conversar sobre um possível corte na taxa de juros. Então, por enquanto, eles só estão vendo esse ritmo de crescimento. E eles não acham que as condições, o motivo que a taxa de juros realmente não está caindo tanto é que as medidas restritivas, né, as condições que eles estão fazendo não estão restritivas o suficiente. Então, mesmo sendo uma taxa de juros alta para os padrões dos últimos anos dos Estados Unidos, o Powell está falando que não é restritivo o suficiente e que eles vão manter esse juros de aumento, esse ritmo de aumento na taxa de juros. E teve uma pesquisa ali que eles fizeram, né, com 18 casas, 17 delas falaram que eles veem que a taxa de juros provavelmente vai estar acima dos 5% no próximo ano, e isso para o Fed reflete que não parou o aumento na taxa de inflação. Então, ainda vamos ver algum aumento na taxa de inflação, porque o mercado espera que exista, né, tipo, esse contrabalanço do Fed, uma coisa leva a outra, e as expectativas de curto prazo não parecem estar tão ancoradas assim. Então, esse número de 5% que a gente está vendo aí da projeção do Fed pode até ser revisado para cima ao longo do ano. Né? E aí, para quem não sabe exatamente qual foi esse número, né, que ele falou, quem chegou agora, é exatamente esse dado aqui da projeção de inflação do Fed para o próximo ano, que foi revisado para cima, né? Então, anteriormente ali, o Fed estava esperando que a gente, no final do ano que vem, teria uma taxa de juros de mais ou menos 4,6%, e agora eles já estão esperando que a gente vai ter uma taxa de juros ali na casa mais ou menos dos 5,1%, né? Então, isso mostra um pouco para a gente de como que o Fed está revisando as expectativas dele de inflação, ou melhor, de taxa de juros para cima, muito porque, né, como a Nicole disse, e como está sendo falado no discurso do Fed nesse exato momento, o Fed agora ele entende que diferentes tipos de inflação eles vão demorar mais tempo para poderem ser refletidos na economia, né? Isso é o que a gente chama ali de uma inflação mais pegajosa ali na tradução literal do termo, que é aquela inflação que ela demora
demora um pouco mais para sentir os efeitos do que normalmente é previsto inicialmente ali, ou então que demoram mais para sentir os efeitos dessas medidas que são tomadas pelas autoridades monetárias, né, como é o caso do Banco Central dos Estados Unidos. Né, o fintech do Inter aqui, por exemplo, perguntando qual o nome, né, desse que está discursando agora, é o Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. E ele está discursando, principalmente agora, falando do porquê que essas projeções que o Fed acabou de liberar, né, agora há mais ou menos 50 minutos atrás, foram revisadas dessa maneira. Então o Fed está esperando um PIB menor para os próximos anos para os Estados Unidos do que ele esperava antes. O Fed ele também está esperando uma inflação maior do que ele esperava antes, né, uma taxa de desemprego também mostrando uma economia que pode ser mais aquecida do que estava sendo previsto, e revisou, né, o que ele espera para a taxa de juros um pouco para cima também, né? E aí ele citou ali essa questão da Ucrânia, né? Por exemplo, o Nuno ali falando, né, que só espera que a Ucrânia não fique pior, e de fato, né, essa questão da gente ter a guerra no leste europeu ali, envolvendo a Ucrânia, se agravando, mexe muito com a questão das cadeias logísticas globais, ou seja, empresas, por exemplo, que elas fabricam equipamentos em um país e fabricam uma parte dele em outro, né, e tem essa movimentação completa ali, por exemplo, elas acabam sofrendo um pouco mais quando a gente tem essas guerras, esses conflitos entre países que mexem com a economia global, que mexem com essas cadeias de produção e acabam piorando a questão da inflação. Além, claro, da própria questão de algumas commodities que podem acabar ficando mais inacessíveis quando a gente fala de um menor acesso econômico aos mercados da Rússia e aos mercados da Ucrânia, né? Então tudo isso acaba ajudando eles a revisarem essa expectativa de inflação para cima, né? Então até o momento, né, para quem chegou agora na live, a gente está tendo uma postura um pouco mais agressiva do discurso do Fed, que reflete nessas projeções mais agressivas deles e que estão fazendo com que o preço, né, dos mercados acabe caindo, né? O Bitcoin, por exemplo, aqui, que estava aproximadamente em $18.300, agora já caiu ali para os $17.800, né? E, né, também tem alguns outros pontos que eu acho que são válidos ressaltar, e lembrando que a Nicole está acompanhando todo o discurso aqui, e aos poucos ela vai parando e falando para a gente mais do que foi falado. A Maísa aqui pergunta se agora é ou não é um bom momento para estar posicionado em cripto, tá? A gente acredita que sim, é um bom momento, um dos melhores momentos possivelmente da história do mercado de cripto, tá? Para poder estar posicionado. A gente viu uma das maiores realizações de prejuízo da história de cripto. Isso é até um gráfico interessante de se mostrar aqui. Deixa eu ver se consigo puxar ele aqui para vocês e poder mostrar, que é um gráfico muito interessante que mostra um pouco de todo esse pânico que a gente está vivendo no mercado de cripto e por que a gente acredita que sim, esse é um bom momento para se estar posicionado. Porque, apesar da gente ver uma descorrelação muito grande no preço dos ativos, os fundamentos deles continuam muito elevados, né? Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um gráfico do Bitcoin que mostra que a gente teve uma das maiores realizações de prejuízo da história do mercado. Só que quando a gente olha para fundamentos do mercado, ou seja, para a infraestrutura sendo criada, essa infraestrutura ela cresceu muito, né? Aí assim, vai ter gente que vai falar, poxa, mas pode cair mais? Pode. A gente pode viver um período maior de recessão econômica agora, né? As próprias projeções do Fed, eles estão mostrando pra gente, né? E projeções que foram divulgadas agora e que batem muito com esse discurso que está sendo realizado agora, que mostram uma recessão talvez um pouco mais elevada, né? Talvez uma insistência maior em manter as taxas de juros um pouco mais elevadas durante alguns meses a mais do que estava sendo previsto antes. Mas, apesar disso, a gente ainda assim acredita que essa descorrelação de preço e de valor que está sendo gerado no mercado cripto, ela justifica sim realizar aportes. Até porque a gente está olhando para fundamentos de longo prazo, né? Então a gente não está preocupado se o Fed ele vai subir ou se vai aumentar a taxa de juros hoje ou amanhã ou daqui a 3 meses. A gente está muito mais preocupado com investimentos de longo prazo e com encontrar simetrias de valor no mercado. Então a gente vê a rede da Ethereum batendo recorde de contratos inteligentes, a gente vê a captação por fundos de venture capital vindo bastante alta, apesar de ter sido um ano de recessão econômica. A gente vê algumas redes, né, algumas criptos resistindo muito quando a gente vê a atração de desenvolvedores lá para dentro, e é por isso que a gente está tão otimista assim com esse momento de mercado cripto, e principalmente, né, porque igual eu falei para vocês, a gente vê uma correlação muito grande hoje entre empresas de tecnologia e mercado cripto quando a gente fala de preço.
mas os fundamentos delas são muito diferentes, porque a gente acredita que os grandes investidores institucionais, eles não entendem tanto assim do mercado de cripto. Eles não conseguem entender essa simetria de preço e valor, e é uma oportunidade enorme que está sendo exposta quando a gente vê esses grandes investidores tratando cripto como se fosse algo que não é, e por isso afetando o mercado cripto por conta de ruídos, mas não por conta de mudanças nos fundamentos do mercado, que na nossa visão eles têm melhorado muito nesses últimos anos, né? Então aqui o 0007, por exemplo, perguntando se no próximo halving, que seria ali por volta de 2024, o Bitcoin explodiria em questão de preço, né? O halving a gente acredita que ele possa já ser, dependendo das movimentações econômicas ali que acontecem no mercado, precificado com antecedência, tá? Então a gente não conta apenas com o halving para poder fazer um investimento e muito menos tenta precificar e antecipar o halving, né? Essa coisa de, vou comprar antes do halving e vender depois do halving, né? Muito menos esse tipo de coisa, mas a gente acredita que, olha, para o longo prazo, os fundamentos de cripto, eles sim podem fazer com que várias boas criptos ali localizadas no mercado e criando infraestrutura, criando ecossistema e atraindo desenvolvedores, elas podem se dar bem ali no mercado. O Rui aqui, ele pediu para fazer um discurso rápido do discurso, um resumo rápido do discurso que a Nicole ela tá ouvindo ali e resumindo para a gente nesse momento. Ô Rui, eu vou pedir agora para a Nicole ela falar um pouco mais do que o Jerome Powell falou desde que a gente fez aqui a nossa última atualização com ela, mas antes da gente fechar a live, eu te garanto que a gente faz esse resumão rápido sim, viu? E aí, Nicole, o que mais aí que o Jerome Powell, né, o presidente do Banco Central americano, trouxe pra gente? O que de interessante aí que foi falado durante esse discurso agora? Nesse período agora, ele falou que teve uma pergunta, né, de quanto tempo a gente vai permanecer restritivo, né, com as taxas de juros mais elevadas e quanto que eles vão aumentar nas próximas reuniões. E ele falou que eles vão tomar todas as decisões com base nos próximos indicadores, né, que aparecerem ali nas próximas tomadas de decisão. Vai ser tudo com base nos dados macroeconômicos. Então, ele não consegue dar uma resposta, né, sobre quando que os juros vai parar de subir ou quando que os juros vai começar a subir 0,25 em vez de 0,5%. E ele disse que provavelmente vão manter a taxa de juros alta por bastante tempo, até verem que a inflação está cedendo para a taxa de juros, né? Então, esse é o maior balizador deles. Eles estão vendo mais agora a taxa de juros que qualquer outra coisa. E falou sobre o desequilíbrio, né, da oferta e demanda de mão de obra, inflação no mercado de trabalho, inflação em serviços, etc., e que, mesmo assim, né, as empresas atualmente estão bastante relutantes em demitir trabalhadores, a não ser ali no setor mais de tecnologia. Só que, mesmo assim, a projeção é que exista uma taxa de desemprego maior no próximo ano, que essa relutância pode, né, eventualmente parar um pouco. E eles enxergam que existem canais, né, setores, que provavelmente podem ter um melhor equilíbrio entre oferta e demanda de trabalho. E por isso que eles reviram, né, a taxa de desemprego um pouquinho mais alta. E ele ressaltou ali que eles não tomaram a decisão de qual vai ser o aumento da taxa de juros na próxima reunião, se 0,25 ou se 0,50. Isso depende totalmente dos indicadores que a gente vai ver ali no próximo mês, até a próxima reunião. E que falou sobre a taxa, a PIB, né, aliás, a taxa de inflação, que na estimativa do ano anterior ela ficou mais baixa do que realmente foi, então por isso eles estão subindo um pouco as estimativas para esse ano. E de importante até agora que ele está falando é isso aí. Então, basicamente temos incerteza, né, nessa parte do que ele falou, de não sabemos quando que a taxa de juros vai parar de subir e quando que ela vai subir a patamares um pouco menos agressivos. Perfeito, né? E aí isso ajuda, né, novamente a explicar por que a gente está tendo esse movimento tão volátil assim no preço, né? Porque, de novo, ele está reforçando aquilo que foi mostrado na ata. Então, anteriormente, o mercado ele estava chegando em um consenso muito firme assim, e, de novo, desses traders que estavam tentando encontrar o momento perfeito do pivô do Fed, o mercado estava em boa parte em um consenso de que a gente teria
um aumento agora de 0,5 e depois mais 2 aumentos seguidos de 0,25. E esse discurso do Jerome Powell, ele começa a colocar assim, poxa, será que existe a possibilidade de um dos próximos aumentos, que seria de 0,25 ser de 0,5%, né? Começa a colocar essa dúvida um pouco na cabeça dos investidores, né? E por isso que a gente vê toda essa resposta negativa assim do mercado enquanto tudo isso está acontecendo, né? E, de novo, ele falando sobre essa permanência, assim, digamos, de alguns tipos de inflação e que, repito, né, essa questão do mercado imobiliário norte-americano, ela pode ser muito importante porque essa é uma das inflações que ela mais está resistindo, assim, diante dessa queda nos preços, né? Só o fato de ontem a gente ter uma inflação sendo divulgada abaixo do esperado não significa tanta coisa, assim, e tanto otimismo, assim, se a gente tiver isso aí diminuindo em uma parte específica da inflação e outras partes dela estiverem sendo muito mais resistentes, né? O Carlos Eduardo aqui, ele está perguntando se tem algum gráfico que mostre o despejo dos mineradores. Existe esse gráfico sim, viu, Carlos? Mas assim, eu não estou com ele aqui exatamente agora, e aí você fala que até que, pois o halving, em teoria, teria como efeito eles despejando, né, e aí esse balanço, porque os mineradores estão recebendo menos, consequentemente despejariam menos no mercado, com o halving poderia fazer o Bitcoin crescer. Eu não estou com esse gráfico aqui, apesar de que ele existe também, mas eu estou com um outro gráfico aqui bem interessante da Glassnode, que foi liberado ontem, e que ele mostra pra gente a dificuldade da rede do Bitcoin, né? A dificuldade da rede, ela tá aqui nessa linha amarela, um pouco mais fina, que eu acho que vocês devem estar conseguindo ver aqui. A gente estava vendo, nas últimas semanas, uma alta muito grande na hash rate, ou seja, no poder computacional da rede do Bitcoin, enquanto a gente está vendo uma queda no preço do Bitcoin, e isso torna a vida dos mineradores muito mais difícil. Inclusive, a gente viu algumas mineradoras falindo e outras declarando pausas ali nos seus equipamentos. E aí, uma coisa até interessante é de mostrar que os fundamentos do Bitcoin, eles conseguiram se provar resilientes novamente para poder garantir um pouco mais dessa segurança da infraestrutura da rede do Bitcoin, porque a gente teve uma queda na dificuldade de mineração do Bitcoin, a segunda maior queda da história, se não me engano, tá? Foi uma queda aqui, eu acho que está até descrito, né? Que foi aqui de 7,32%, né? Descrito aqui no relatório da Glassnode. Queda na dificuldade da rede do Bitcoin, e que isso reforça para a gente como que a rede do Bitcoin está se autorregulando para evoluir e permanecer resiliente mesmo nesse momento de estresse dos mineradores. A outra queda de dificuldade tão grande assim que a gente tinha sido visto foi só na época lá da fuga de mineradores da China, e que aí, né, resultou em todo aquele remanejo da mineração e a gente teve uma queda muito mais drástica, mas agora a gente está tendo uma queda que foi drástica também, não tão grande assim quanto daquele outro momento, mas que mostra pra gente, né, que o Bitcoin ele continua resiliente, viu? Apesar dessa questão dos mineradores e tudo mais que foi acontecendo. O Wallet Crypto aqui, ele falou que tem uma pergunta também, e ele falou se cripto ele pode ajudar contra a inflação, e se nesse caso ali seria melhor manter o dinheiro dele em dólar ou em cripto, se a gente for ver um aumento de fato ali da inflação, se a gente vê uma inflação um pouco mais resiliente, como estava sendo previsto pelo Fed. E para responder essa sua dúvida, tá rapidinho, só até a gente já voltar ali e passar um pouco mais dessas impressões com relação ao discurso do Fed, eu acho que é muito válido mostrar aqui uma carta, e que eu cheguei a mostrar ela na live de hoje de manhã também, que foi divulgada por uma das maiores gestoras mundiais do mercado cripto. E uma das questões que foi falada ali foi justamente sobre essa questão de cripto poder proteger ou não contra a inflação, né? Uma reflexão bem interessante ali que eu acho válido trazer para vocês, que é sobre a transferência de riqueza que começou a acontecer agora nesse momento de alta da inflação, mas que ao mesmo tempo essa alta inflação ela também faz com que mais pessoas elas se interessem pelo mercado cripto. Essa foi uma das pesquisas divulgadas e que foi mostrada ali também na carta divulgada no dia 11 de dezembro pela Pantera Capital, em que ele fala que as criptos elas fazem com que o aumento da inflação, a incerteza econômica faz com que mais pessoas se interessem por cripto,
e também mostra que pessoas que são desproporcionalmente mais afetadas pela inflação, grupos, né, étnicos, por exemplo, né, os hispânicos e as comunidades afrodescendentes lá dos Estados Unidos, que são mais afetadas pela inflação, né, que tem um poder de compra menor, se interessam mais por cripto, e também pessoas mais novas também se interessam mais por cripto, nesse sentido de que as pessoas também, geracionalmente, lá nos Estados Unidos, estão sentindo muito mais o impacto da inflação e um medo com relação à inflação do que os seus pais, né, e do que os seus avós, por exemplo, passaram. Porque a gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos, uma inflação tão alta assim, ela acaba sendo muito incomum, né? Então, nesse sentido de longo prazo, a questão da gente ter uma inflação mais alta, ela pode sim ajudar em uma maior adoção de cripto, e ela ajuda a cripto a ter um apelo um pouco maior em determinados momentos, viu? O wallet cripto. Agora, isso aí a gente está falando de uma adoção de longo prazo. Se a gente for falar de uma adoção de curto prazo, né, aí eu não diria que cripto ela vai ser um protetor maior contra a inflação quando a gente compara com o dólar, por exemplo, porque nesse momento a leitura de mercado que é feita é que, olha, mais inflação significa que o Fed ele vai aumentar mais a taxa de juros e conter mais estímulos monetários, e isso é um indicativo de que a gente vai ter mais dinheiro indo para a renda fixa, menos dinheiro ficando em mercados de renda variável, como ações e como cripto, ou seja, mais inflação, previsões maiores de inflação tendem a diminuir o preço de cripto, tá? Essa é a tendência. Por quê? Porque o mercado tenta antecipar isso. Agora, não significa que a gente não acredite que esse não é um bom momento para ter cripto. Não cripto como uma reserva contra a inflação, mas cripto como um investimento financeiro buscando retornos no longo prazo. Por quê? Essa questão dessa resposta de cripto à inflação para a gente mostra que o mercado ele não entende direito ainda quais que são os fundamentos do mercado de cripto, e por isso que a gente tem essas movimentações de preço acontecendo, tá? Então, para proteção contra a inflação, cripto ainda não está maduro o suficiente, mas como investimento, essas quedas, quando a gente vê a inflação, mostram muito mais para a gente de uma assimetria de mercado, de uma oportunidade surgindo. O Bruno aqui está perguntando se alguém acompanhou a reunião do FONC, se eles vão diminuir a taxa, né, em quais anos. O Bruno, a Nicole está aqui cobrindo para a gente ao vivo esse discurso aqui do Fed. Antes de eu perguntar ali para ela um pouco mais do que foi falado nesse discurso, e lembrando que até agora ele falou muito sobre a questão da permanência da inflação, falou que a inflação pode permanecer durante mais tempo do que eles estavam esperando, revisou as previsões de PIB para baixo e também falou sobre a questão da guerra da Ucrânia, dessa dificuldade que eles estão vendo para conseguir conter, né, e controlar a economia americana e esses fluxos ali macroeconômicos de volta ao que era esperado. Bateu bastante nessa tecla da incerteza. Eu já vou mostrar aqui para você, de novo, novamente, né, para quem já está ali na live, essas projeções que foram feitas, né? Acredito que você tenha chegado mais agora aqui na nossa live, mas eles revisaram ali a projeção da taxa de juros um pouco mais para cima ao longo dos próximos anos. Então agora eles aumentaram em 0,5 a taxa de juros, ela está em 4,5 no total, que já era o esperado. Mas, por exemplo, para daqui a um ano, o que antes eles esperavam que a taxa de juros estaria em 4,6, eles revisaram e acham que daqui a um ano a taxa de juros vai estar em 5%. Daqui a 2 anos, o que antes eles esperavam que seria uma taxa de juros de 3,9%, eles revisaram para 4,1%. E para daqui a 3 anos, o que eles esperavam que seria uma taxa de juros de 2,9%, eles revisaram para 3,1%. Né? Então, assim, essa questão de quando eles vão diminuir as taxas de juros, eles estão esperando ali que seja por volta do final de 2024, começo de 2025 ali, que a gente teria essa queda mais acentuada, sendo que talvez ali um pico seria, pelo menos na previsão do Fed, ali para o final do ano que vem, né? Mas, obviamente, assim, não é exatamente isso que vai motivar o nosso investimento, porque se a gente tivesse a resposta exata de quando eles vão diminuir a taxa de juros, não significa que a gente investiria exatamente naquele momento, porque por questões de antecipação, isso acaba sendo muito mais complexo do que parece, né? Depois, falando ali de inversões de curva de juros, de recessão, a gente pode tentar explicar isso, deixar um pouco mais claro, viu, Bruno? Nicole, mais alguma coisa aí que você tenha reparado no discurso dele? Mais alguma coisa interessante que o Jerome Powell falou nesse momento? Temos.
Tá, deixa eu pegar as anotações aqui. Bom, ele falou que estão entrando em 2023 com uma inflação bem mais alta do que eles estavam esperando, né? E que isso né, a gente está vendo que pode ter uma melhora na inflação de serviços, imóveis e também na cadeia produtiva, né? Como todos os Estados Unidos. E aí teve uma pergunta muito interessante de se o cara fez uma provocação assim, né, que nenhum membro do Fed está falando que vai ter corte de juros em 2023, enquanto isso o mercado financeiro tá precificando isso. E falou o que você acha, né, sobre esse assunto. E aí ele falou que o foco atual é subir os juros a um nível mais restritivo, porque eles não acreditam que está restritivo o suficiente, né? Repetiu isso, não acreditam que está restritivo o suficiente para levar a inflação de volta para o patamar de 2%. Então, eles não esperam corte de juros em 2023. Ele repetiu isso algumas vezes. Eles não esperam corte de juros em 2023. Então, basicamente, o que ele está falando é que o mercado está errado. Né? O mercado estava precificando um negócio que, na opinião dos membros do Fed, não vai acontecer. E ele falou que, se for preciso, eles vão manter essa política monetária restritiva por muito tempo, até que a taxa de juros volte para o patamar de 2%. E aí ele lembrou do histórico, né, dos Estados Unidos no Fed nos anos 70, que no meio de toda aquela inflação, quando a inflação começou a cair um pouquinho, eles já falaram, não, agora deu certo, então vamos voltar com a taxa de juros baixa e, né, quebraram a cara, porque era só um repique da inflação. Então, ele falou que era arriscado promover cortes precoces na taxa de juros sem os dados necessários para tomar essa decisão. E falou da China, né? Teve uma pergunta breve sobre a China, né? De que pode acontecer. E ele deu ali um meio termo, falando que as commodities podem cair, né? Mas isso, ao mesmo tempo, piora a cadeia produtiva. São dois efeitos contraditórios que se anulam. Então, ele respondeu ali mais ou menos uma opinião sobre o que aconteceria numa recessão com a China, né? E aí ele foi perguntado sobre a melhora, né, se ele acha que esse indicador de novembro da inflação foi bom, e ele falou que a melhora foi esperada, mas ele reforçou novamente, ainda precisamos ficar restritivos o suficiente para que a inflação chegue a 2%. E perguntaram se essa deflação, né, foi transitória, né, e perguntou, né, se há uma dúvida, né, ele respondeu que a dúvida atual não é se devemos aumentar a taxa de juros, e sim quanto tempo que vai demorar até que eles possam, né, parar com esse aumento, e disse que ninguém sabe se vai ter uma recessão ou não, e se acontecer, se ela vai ser profunda ou não, né? O que eles falam de hard landing e soft landing, né? Soft landing seria a inflação começa a melhorar aos poucos e a economia não entra necessariamente numa recessão profunda. Ela simplesmente piora um pouquinho e aí depois vai melhorando. E o hard landing seria a inflação não melhora, enquanto isso os juros começam a subir tanto que isso fere a economia, o PIB, a taxa de desemprego, né, começa a subir. E isso seria o hard landing, quando a gente realmente entra numa depressão um pouco mais profunda. E ele não deu respostas. Ele não respondeu se ele acha ou não que vai ter. Ele falou que é difícil saber. E disse que não vai deixar a inflação enraizar na economia americana, né? Ele lamentou que isso aconteceu, né, algumas décadas atrás, na década de 70 principalmente, e falou que queria que existisse uma forma de restaurar a estabilidade de preços sem que isso afete o desemprego. Então, né, eu não sei se eu entendi bem essa parte, mas ao que aparece, né, ele está falando que eles, mesmo com o duplo mandato do Fed de olhar tanto para desemprego quanto para inflação, eles no momento realmente estão focando na meta de 2% da taxa de juros. Inclusive, a última pergunta que eu ouvi aqui foi que se eles pretendem ajustar a inflação, a meta da inflação, para um pouco mais de 2%, que daí seria, tipo, eles tentam reduzir a inflação, mas ao mesmo tempo aumentam um pouco a meta para estar ali dentro da meta num curto período de tempo. E ele falou que não é uma possibilidade, não é um objetivo, eles não pensam em colocar, não vão colocar uma meta acima de 2%. O objetivo agora é aumentar a taxa de juros a um patamar restritivo suficiente para que a taxa de inflação volte ao patamar de 2%.
E aí, uma questão, né, bem interessante é que junto com tudo isso que está sendo falado, né, naturalmente essas precificações elas tendem a afetar muito o mercado tradicional, né? Então a gente está vendo nesse momento aqui o índice da Nasdaq caindo bastante, né, que ele mostra essas empresas de tecnologia. E né, aqui um outro gráfico que eu estava até mostrando para vocês é que recentemente o Bitcoin ele voltou a se correlacionar muito mais com essas bolsas de valores tradicionais, né, como a Nasdaq, como o próprio S&P 500, né, que são índices que mostram essas variações no mercado de ações norte-americanas ali. Então, naturalmente, a gente acaba vendo esse reflexo, né, como esse que está acontecendo agora aqui no preço do Bitcoin, que caiu bastante desde que a gente teve todos esses anúncios, agora está apresentando ali uma correção, né, naturalmente respondendo a todos esses anúncios que estão sendo feitos e toda essa revisão de expectativas que uma parte do mercado está tendo com essas novas projeções do Fed e com esse discurso do Jerome Powell, né? E aí, queria, né, vou voltar aqui pro discurso dele, mas aí, enquanto isso, eu vou puxar aqui algumas dúvidas que vocês mandaram. Primeiro, o Wilker aqui falando, o Bitcoin não está servindo para nada, né? Virou um ativo centralizado, controlado pelo Fed, é isso, né? Até acabar tudo. Wilker, eu acho que na verdade isso daí não simboliza que o Bitcoin é um ativo centralizado, tá? Eu acho que ele indica o óbvio que o Bitcoin ele tem o preço dele afetado, né, por medidas que podem ser tomadas por entes centralizados, né? Então, assim, eu não vejo isso como uma quebra dos fundamentos do Bitcoin, da infraestrutura do Bitcoin. Isso é simplesmente o preço de tela do Bitcoin, né? Então, assim, olha, fluxos econômicos, macroeconômicos, eles sempre afetaram o mercado financeiro tradicional. E o Bitcoin, como um ativo financeiro que está ganhando mais robustez, é natural e seria utópico imaginar o contrário, que ele vai ser afetado pela perspectiva macroeconômica dos investidores e por questões como taxa de juros, inflação, desemprego norte-americano, porque esses índices afetam o mercado financeiro global, né? Inclusive, hoje ainda a gente vai ter o discurso do Banco Central Europeu, a gente também vai ter a divulgação da atividade industrial lá na China e amanhã de manhã a gente vai ter a divulgação da nova taxa de juros do Reino Unido, né? E aí amanhã às 10 da manhã a gente vai estar cobrindo todos esses anúncios que devem acontecer, uma parte hoje, uma parte amanhã de manhã, aqui ao vivo com vocês, né, às 10 da manhã. Mas assim, isso para mim não simboliza fracasso de forma alguma, tá? De Bitcoin, de criptos, só indica que o preço delas, como qualquer tipo de ativo financeiro, é movimentado de acordo com expectativas de valorização do mercado, né? Não significa que esses ativos eles são centralizados, de maneira alguma, viu? Assim, na minha visão. Agora, isso abre oportunidades, porque não significa que, porque o preço de tela deles é afetado por entidades centralizadas, que essa alteração no preço de tela faz sentido, né? E a gente não acha que essa alteração ela faz sentido, e é justamente por conta disso que a gente vê isso como uma oportunidade, né? Não como um sinal de desespero. Aí aqui, né, tá o Wallet Crypto, ele falou assim, muito obrigado então pelas respostas, né? E acho que o discurso ele tá caminhando aqui um pouco mais para o fim ali, então daqui a pouco a gente já volta ali para poder fazer um resumo dele para vocês, tá? Mas o Wallet Crypto aqui, ele falou, muito obrigado pelas respostas, então eu não tenho que me preocupar que minhas criptos podem desvalorizar, certo? Né? E aqui o Van Newton, né, ele perguntando, você acha que teremos uma oportunidade de comprar cripto mais barato em breve? Olha, Wallet, eu diria que você não tem que se preocupar com as suas criptos se desvalorizando mais a partir de agora, mas não porque elas não vão desvalorizar, mas sim porque o fato delas se desvalorizarem, e é uma possibilidade que pode acontecer, não é uma coisa que deve te causar preocupação, entendeu? Se você está investindo em um ativo que você acredita nos fundamentos dele e o preço dele está caindo, isso é uma promoção. Isso não é um motivo para você ficar desesperado, né? Se você vai sempre no mercado e você compra uma determinada coisa a um determinado preço, e aí você aparece lá um dia, né? Você gosta daquele item, você aparece lá um dia, ele está metade do preço,
o que você vai fazer? Você vai ficar preocupado? Obviamente, você vai analisar e perguntar, os fundamentos mudaram? Será que a qualidade diminuiu? Será que alguma coisa assim aconteceu? Agora, se não tiver acontecido isso é um motivo para você, se aquela sua estratégia de apostes pré-definida já era de fazer uma determinada quantidade de aportes, manter ela, né? Se você já tinha estabelecido aquela rota e se você acredita nos fundamentos daquele ativo. Então, assim, podem sim ocorrer novas quedas, né? Igual você falou aqui, mas apesar delas poderem ocorrer, eu não vejo isso como motivo de preocupação, tá? Eu vejo como muito mais motivos de preocupação algumas coisas que acontecem nos fundamentos de algumas criptos. Então tem criptos hoje que elas perdem capitalização, ficam sem dinheiro para poder bancar o time de desenvolvimento delas. Isso é uma coisa preocupante, isso é uma coisa que eu olharia, entendeu? Mas tem outras que ficam muito bem capitalizadas. Tem criptos hoje que elas não conseguem manter diferenciais competitivos nos seus setores, seja setor de finanças descentralizadas, seja setor de NFTs, seja diversos outros setores do mercado cripto, que elas não conseguem manter diferenciais competitivos para poder manter o mercado delas. Isso me preocupa, né? Esses tipos de fundamentos, se perdendo, eles me preocupariam. Agora, se é um preço de tela caindo com fundamentos que estão melhores, aí sim, mesmo tendo essa possibilidade, eu não me preocuparia, tá? O Venilton, né, Veniton, Isadoro, ele falou, a gente vai ter oportunidade de comprar mais barato? A resposta é, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a grande crítica que eu até falei para vocês que teve em uma matéria recente da Bloomberg de pessoas tentando toda hora encontrar o momento de pivô do Fed e tentando tradear esse momento, tentando encontrar o fundo e tradear com base nele. Não é o que a gente faz aqui. Pode ser que aconteçam mais quedas, pode ser que as quedas durem menos tempo, pode ser que a gente vá ter uma lateralização maior, né? O que a gente acredita é que a gente vai ver o próximo ano, seja ele com mais quedas ou com uma lateralização maior, sendo um ano de capitulação, ou seja, um ano de acumulação de baleias, né, de grandes players do mercado cripto acumulando mais criptos, e um ano que vai dividir aqueles investidores que podem se destacar mais para frente dos que podem acabar ficando para trás em comparação ao mercado, e os projetos criptos que estão em seus determinados setores, eles devem formar alguns oligopólios, né, e dominar aqueles setores. Então é um ano que os primeiros colocados eles começam a se afastar dos segundos, terceiros colocados, né, e a gente vê essa concorrência ficando mais acirrada, mas o fato de a gente conseguir ter ou não a oportunidade de comprar cripto mais barata não vai alterar essa nossa perspectiva de que já existe um risco-retorno, um balanço de risco e retorno muito favorável para o investimento em cripto, viu? Nicole, deixa eu ver aqui. Já acabou aqui a transmissão. Agora acabou de acabar ali a transmissão. Eu acho que seria legal, então, né, aproveitando aqui, pessoal, acabei que eu deixei passar aqui algumas dúvidas, então se alguém tiver mais alguma dúvida, manda ela aí de novo, tá? Por favor, seja dúvidas de macroeconomia, seja dúvidas de outras criptos. E aí, né, a Nicole, que estava aqui acompanhando o discurso junto com a gente, que acabou de terminar, vai passar para a gente aí, né, um resumo, né, acho que falar as últimas coisas que foram faladas aí agora e um resumo, né, de tudo que foi falado nesse discurso do presidente do Banco Central. Tá, beleza. Então, ele respondeu algumas perguntas ali bem rapidamente, mas as principais, ele falou que a demanda por trabalho está extremamente alta, né, enquanto isso tem poucos trabalhadores, né, aptos a trabalhar hoje nos Estados Unidos. Ele relaciona esse número que a gente tem, eles têm, né, de trabalhadores nos Estados Unidos com o pré-pandemia, e tem menos trabalhadores hoje. Ele relaciona isso pelos aposentados, né, as pessoas que infelizmente faleceram ali com a doença, no Covid, e também, né, algumas pessoas que simplesmente saíram dos Estados Unidos. E falou que aí teve uma pergunta, né, sobre o que ele acha que pode acontecer com a taxa de juros real, né, se ele realmente vai manter a taxa de juros real elevada, e ele falou que sim. A taxa de juros vai ficar, né? A taxa de juros nominal, que ela pura é a nominal, e a taxa de juros menos a inflação é a taxa real. Então, quanto mais alta tiver a taxa de juros, enquanto a taxa de inflação vai caindo, né, a taxa real vai ficando mais alta. Então, ele falou que a taxa de juros vai ficar em 5%, e enquanto isso, a inflação vai cair. E eles só vão reduzir essa taxa nominal para que a real também caia se eles virem que essa redução da taxa de inflação é sustentável e vai,
né, para os 2% esperado. Então, a gente vai ver aí uma taxa real de juros americano, não existe essa possibilidade da taxa real de juros americano ficar bem mais alta quando a gente compara com o histórico recente do país, principalmente que a gente via taxa de juros negativas, né? E agora ele está falando que ele não liga de ficar com uma taxa de juros real alta. E nisso, né, ele vai falar, ele falou, né, que só vai cair quando eles virem uma queda sustentável na taxa de inflação. E é interessante ressaltar, né, que novamente, né, como ele também falou ali já começando esse resumo, que esses efeitos que a gente espera de uma taxa de juros elevada, ela não ainda está sendo sentida pela economia americana. Então, os efeitos que a gente espera de uma elevação tão drástica na taxa de juros, né, que esse ano foi de 0 para 4,5%, não está sendo sentido ainda, e isso vai começar a ser sentido no próximo ano. Por isso que no próximo ano ele vê uma redução, eles projetam, né, uma redução de taxa de inflação, enquanto a taxa de juros se mantém em 5%. E sobre, então, o resumo. Ele foi muito enfático sobre a determinação do Fed em manter a taxa de juros, levá-la de volta para um patamar de 2%. Então, eles não veem a possibilidade, mesmo remota, de aumentar esse target, né, esse objetivo de taxa de juros em 2%. E ele também não vê problemas em continuar com uma política de juros restritiva e mais restritiva do que a gente vê atualmente, porque justamente esse objetivo de levar a taxa de juros a um patamar de 2%. E diferente do que o mercado estava precificando antes, né, ou poderia estar precificando antes da reunião de hoje, ele foi bem enfático também que não vê a possibilidade de terem redução cortes, né, na taxa de juros em 2023. Isso provavelmente só vai acontecer depois de 2024. Então, não esperamos cortes de taxa de juros para o próximo ano, segundo ali os membros do Fed, justamente porque eles falaram que eles vão continuar reduzindo o balanço patrimonial dos Estados Unidos, né, reduzindo a liquidez que existe na economia, aumentando a taxa de juros. Eles estão atualmente dando mais prioridade em reduzir a inflação do que em manter o desemprego estável. Que, lembrando que o Fed, né, nos Estados Unidos, eles têm 2 mandatos. Primeiro, a estabilidade da moeda, então manter a inflação baixa, no patamar de 2% atualmente. E a segunda é manter o desemprego baixo. Também tem uma meta para o desemprego. Só que hoje a gente vê que a inflação não está sob controle do Fed, enquanto a taxa de desemprego está ali num patamar mais ou menos estável. Então, por isso que eles estão bem enfáticos sobre aumentar, a qualquer custo, aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação. E não temos previsão para as próximas reuniões se esse aumento vai ser de 0,50, igual estava sendo nas reuniões anteriores, inclusive hoje, ou se já vão começar a reduzir esse aumento para 0,25% nas próximas reuniões. Isso vai depender dos indicadores, né, da macroeconomia americana que vão ser lançados até a próxima reunião. E também, né, mais uma coisa, que não foi falado nada sobre recessão, ele, né, meio que esquivou dessa pergunta, falou que não dá muito para saber, não dá para saber se vai ter uma recessão, se ela vai ser curta, se ela vai ser fraca ou se ela vai ser muito forte na economia. Então, ele meio que desviou da pergunta. E, por fim, falou que vão continuar com aumentos enquanto for necessário, novamente, para voltar ao patamar de taxa de inflação a 2%. Bom, acho que é isso então, pessoal. De maneira geral, a gente viu um discurso, um balanço geral um pouco mais pessimista do que estava tendo anteriormente, né? De novo, a gente segue aqui com investimentos de longo prazo, acreditando que pessimismo macroeconômico para cripto, que não deveria ser tão afetada quanto empresas de tecnologia, quando a gente olha para os fundamentos, abre mão para oportunidades. A gente vai estar sempre aqui, né, fazendo essas coberturas ao vivo para vocês. Espero que tenham gostado aqui desse novo modelo, também trazendo o que está acontecendo no discurso, gráficos, né, enquanto ele fala, mostrando essas justificativas, né? Pessoal, quem ainda não deixou o like, deixa o like aí, né, igual a Bibi Rocha está falando,
falando, né? Muito obrigado aí pelos elogios do Wagner, do Fanan também ali, falando que gostou da live, né? Live de mais alto nível e tudo mais. Pessoal, muito obrigado por acompanharem aqui. E assim que acabar essa live, vocês já vão cair lá às 10 da manhã no Cripto Hoje, né? Que é a live que a gente faz todos os dias aqui às 10 da manhã. E amanhã, às 10 da manhã, a gente vai estar falando sobre discurso do Banco Central Europeu, que vai acontecer hoje, divulgação dos dados da indústria chinesa, que também vai acontecer hoje, que é muito, muito importante. E amanhã de manhã, ali um pouco antes da live, vão sair os dados da nova taxa de juros do Banco da Inglaterra, né, que também é um dos bancos centrais que mais pode fazer, né, e afetar essas volatilidades de preço no mercado. Pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da live. A gente se vê aqui, né, nos próximos conteúdos do canal e até mais. Tchau.